pessoal, beleza? Professor Matheus aqui para falar um pouco de história para nós. Depois que nós terminamos a Revolução Francesa na frente B, a gente vai falar aqui sobre o momento do Napoleão. A gente conhece como Era Napoleônica, o momento onde Napoleão Bonaparte assume o comando da República Francesa, depois do seu golpe contra o Diretório, o 18 de Brumário. Antes da gente começar a falar sobre o 18 de Brumário e governo napoleônico, vamos falar um pouquinho da história desse personagem tão interessante e peculiar da história da humanidade. O homem que tem um segundo maior número de biografias escritas. Sim, perdendo apenas para Jesus Cristo. Napoleão Bonaparte, ali, que nasce no ano de 1769 na Córcega, que fazia parte da Itália na época. Então, teoricamente, ele não era francês e sim italiano, tá? Ele aprende a falar italiano, a língua materna de Napoleão Bonaparte era o italiano. E quando ele entra na escola militar francesa, ele vai ser zoado por esse motivo. O francês dele era carregado demais de um sotaque italiano, tirando que ele era franzino, magro, então ele vai ser o alvo da chacota geral. E tirando também que a família dele era de uma baixa nobreza, então seu status social não era elevado, o que nessa época era motivo sim de chacota. Napoleão Bonaparte nunca foi um grande aluno. As duas grandes aptidões dele eram para história e para matemática, fazendo grandes estudos balísticos, estudos de canhão, sobre tiro e posicionamento de canhão em batalha. Com 15 anos, Napoleão Bonaparte ele acaba se mudando para Paris. E depois de terminar a escola militar, ele vai ser recrutado para lutar contra os ingleses em 1793. No meio da Revolução Francesa, a Convenção Nacional dos Jacobinos chama Napoleão Bonaparte para lutar contra os ingleses e ele coloca seu plano em vigor. A sua tática de posicionamento de canhão que ele desenvolveu durante a escola, ele coloca em vigor, consegue vencer os ingleses e assim a Convenção Nacional resolve dar para ele a patente de general do exército francês com apenas 24 anos de idade. Logo em seguida, nós vamos ver que os girondinos entram no poder, é o momento do diretório. E no momento do diretório, Napoleão Bonaparte é chamado novamente ali para combater a revolta realista que queria colocar a monarquia, a nobreza de volta no poder da França. Napoleão Bonaparte se mostra muito eficaz combatendo os realistas em Paris. Logo em seguida, o diretório começa a enfiar ele em tudo quanto é batalha que ele consegue enfiar. Então vou mandar ele para lutar contra os italianos, contra o Egito, contra a Inglaterra no Egito, na Síria, onde ele vai ter históricas batalhas ali nessa época no Egito. Só que a primeira derrota de Napoleão também acontece na Síria, onde ele vai perder uma guerra naval contra o almirante inglês chamado Nelson. O almirante Nelson acaba destruindo a esquadra francesa e fazendo com que Napoleão Bonaparte, no ano de 1799, volte para a França. Mas ele vai voltar com muitas honras e vai se voltar como sendo o querido da França. Tá? Os girondinos gostavam dele, os jacobinos gostavam dele, a população adorava Napoleão Bonaparte. E no governo tinha um diretório que não conseguia governar. Então, os próprios membros do diretório resolvem colocar Napoleão Bonaparte no poder. E esse é o golpe de 18 de Brumário, que coloca Napoleão Bonaparte no poder da França. Napoleão Bonaparte ele vai começar o seu primeiro governo, o famoso consulado. Ele entra como cônsule da República Francesa. Tá? Como é que funciona o modelo de governo do consulado francês? Bom, primeiramente, a primeira medida é o seguinte, a eleição não é mais direta, a população não vai mais votar para ver quem vai ser o líder do poder executivo. A população não vota no cônsule. Quem escolhe o cônsule? O Senado. O Senado vai escolher o cônsule e isso acaba transformando as eleições em uma eleição indireta, tá? Cada cônsule vai ser eleito por um mandato de 10 anos, de forma indireta e também censitária, tá? Nós vamos ver ali que junto com Napoleão Bonaparte, outros dois cônsules são colocados no poder. Mas isso não, a gente não vai ficar falando sobre esses caras, já que quem comandava de verdade era o próprio Napoleão Bonaparte, tá bom? Bom, galera, na continuidade nós vamos ver ali que mesmo com 3 cônsules, apenas um deles vai ser escolhido como presidente dos cônsules, e que nós vamos chamar de primeiro cônsul da República. Tá? E Napoleão Bonaparte, obviamente, acaba sendo escolhido como o primeiro cônsul da República Francesa por um mandato de 10 anos. Ou seja, ele vai ser o líder do poder executivo francês. Esse é o primeiro governo de Napoleão e a primeira medida que ele faz é criar o famoso Código Napoleônico, que é uma espécie de constituição que ele vai criar, mantendo alguns ideais franceses da Revolução Francesa, como o direito à liberdade, a igualdade, etc. A igualdade jurídica,
continua sendo mantida, mas esse código napoleônico ele é cheio de ideais também que são favoráveis à burguesia, como por exemplo o voto censitário e a defesa da propriedade privada, tá certo? Na continuidade, Napoleão Bonaparte, sentado no comando da França, ele tem que resolver algumas situações que foram deixadas pela Revolução Francesa. Primeiramente, a questão religiosa. A Igreja Católica não apoia mais a França. Inclusive, tem aquela briga que a gente falou nas aulas anteriores. Lá tem aquela galera do clero que era juramentado e o refratário, e o Papa não estava mais de acordo com a França. Então, Napoleão Bonaparte se vê na necessidade de fazer um acordo com o Papa e resolver de uma vez por todas essa crise religiosa. E é isso que ele faz. Ele vai se reunir com o Papa Pio VII no ano de 1801 e fazer um acordo com este Papa. Ele vai fazer um acordo trazendo de volta a Igreja e a França num esquema de união, tá certo? Logo em seguida nós vamos ver que ele vai ter algumas vitórias militares, aliás, muitas vitórias militares, em especial contra a Áustria. Ele vai vencer da Áustria, principal rival da França durante a Revolução Francesa, em 1801, forçando eles a assinarem um acordo de paz. Logo em seguida ele vai conversar com a Inglaterra e assina também um acordo de paz em 1802. Então ele acaba resolvendo a questão religiosa, ele acaba apaziguando também a questão das guerras externas que a França estava vivendo, ele também vai criar o Banco da França, ele vai criar o franco, então economicamente ele vai estar ajudando os franceses, tirando a França finalmente da crise, inclusive fazendo políticas favoráveis à burguesia. Apesar de tudo isso, ele era um governo altamente autoritário, tá? Ele perseguia qualquer um que fosse contra ele, seja realista, que queria a volta da monarquia francesa, ou seja também os próprios jacobinos ou alguns revolucionários, tá? Que ainda existiam ali. Ele persegue todo mundo porque ele é um governo muito autoritário. No final, nós vamos ver que os senadores, usando a desculpa de que os realistas queriam tomar o poder da França, nós vamos ver que eles vão usar isso aí tudo de desculpa para realizar um plebiscito na França, onde você poderia votar se você queria que Napoleão fosse ou não imperador da França, se tornasse o imperador da França. Com 60% dos votos, Napoleão Bonaparte ganha esse plebiscito e se torna finalmente imperador da França. Esse é o momento aí do Império Napoleônico, tá certo? No Império Napoleônico, em 1806, nós vamos ver que esse plebiscito vai ser votado, mas não por todo mundo, já que o voto era censitário. Apenas as pessoas que podiam votar ou que tinham dinheiro para votar vão acabar votando, então Napoleão Bonaparte vai ganhar e vai se transformar em imperador da França, tá? O que acontece é que com Napoleão como imperador da França, internamente não muita coisa, já que Napoleão mantém aquele mesmo sistema administrativo e econômico e social, basicamente ali, que existia na época que ele era só cônsul da República. Mas a maior mudança de verdade é na questão da burguesia, na questão social. Nós vamos ver um enobrecimento da burguesia. A burguesia agora vai ser considerado nobre, vai estar do lado de Napoleão, convivendo com Napoleão Bonaparte. Os maiores apoiadores de Napoleão Bonaparte era a burguesia francesa. Então nós vamos ver esse enobrecimento da burguesia, tá certo? E no quadro que está aqui para vocês conseguem ver o momento que Napoleão Bonaparte está coroando a sua esposa. Logo depois de ter se coroado como imperador da França. Ele coloca a coroa na própria cabeça, mostrando a posição de autoridade que ele quer exercer. Normalmente, historicamente, quem coroa os reis é o Papa, são os papas. Inclusive o Papa é chamado para esse momento de coroação, né? Mas não é ele que coloca a coroa na cabeça de Napoleão Bonaparte, e o Napoleão acaba surpreendendo todo mundo, se coroando e coroando depois a sua esposa. Senhores, nós vamos ver que o momento do Império Napoleônico, existe um ponto muito importante para falar, que é a política externa. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte ele vai vencer vários países ali da Europa continental, do continente, tá? Lembrem-se disso. Ele vence quase todos os países da Europa continental, ele bate na Rússia, bate na Prússia, bate na Áustria. Só que o grande problema de Napoleão continua sendo a Inglaterra. Ele vai lutar contra a Inglaterra, tentar invadir a Inglaterra, mas ele não consegue. A marinha inglesa é muito boa e a marinha francesa é terrível. E novamente ele vai ter uma derrota para o mesmo almirante de antes, o almirante Nelson, já velho, debilitado, sem um olho. Ele consegue vencer Napoleão Bonaparte, estourando toda a esquadra de Napoleão Bonaparte. No final, o almirante Nelson acaba morrendo nessa batalha, apesar de ter vencido a mesma.
ele, só por curiosidade, ele acaba morrendo por um tiro de um soldado francês que já estava ferido e caído depois de terminar a batalha, inclusive, tá certo? Bom, Napoleão Bonaparte volta para a França e percebe que não dá para vencer a Inglaterra no mar. A Inglaterra é uma ilha e sempre teve uma das melhores marinhas do mundo, já que para se defender uma ilha nessa época é só você ter barco, né? Então a Inglaterra sempre vai investir na marinha. Então Napoleão Bonaparte ele tem uma tática um pouco diferenciada. Se eu consigo vencer todos os países no solo, menos a Inglaterra que está na água, eu vou fazer o seguinte, eu vou vencer a Inglaterra de uma outra forma. Eu vou vencer a Inglaterra de uma forma econômica. Então ele estabelece o bloqueio continental. No bloqueio continental, ele proíbe qualquer país da Europa continental a comercializar, comprar, vender, trocar produtos com a Inglaterra. Então, se você é da Europa continental, você apenas vai poder comercializar com a França, se você quiser, e não com a Inglaterra. A maioria dos países vai aderir a isso graças ao medo que Napoleão impõe a eles, tá? Todo mundo tinha medo de encarar Napoleão Bonaparte. Então a maioria dos países fica do lado de Napoleão Bonaparte. A Rússia vai assinar um tratado chamado de Tilsit, onde ela promete aderir ao bloqueio continental. Um dos únicos países que não vai aderir, não vão aderir ali ao bloqueio continental, vai ser o país comandado por Dom João, que é o rei de Portugal. Portugal vai ser muito, mas muito unido com a Inglaterra, muito, digamos assim, necessitado economicamente da ajuda inglesa. Ele não consegue aderir a esse bloqueio continental, ele é forçado a ficar comercializando com a Inglaterra e no final, no ano de 1808, Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal, forçando com que Dom João, o rei de Portugal, fuja para a colônia dele. Que colônia é essa? O Brasil. Napoleão Bonaparte vai acabar afugentando Dom João, o rei de Portugal, tá certo? Nesse mesmo momento, Napoleão Bonaparte passa pela Espanha, retira o rei da Espanha do trono e coloca lá o seu irmão, causando todo um movimento de revolta dentro das colônias espanholas. Ele, graças a Napoleão Bonaparte, nós vamos ver que o início da independência das colônias espanholas vai se dar ali graças à expulsão do rei da Espanha do trono. Então Napoleão Bonaparte, ele faz com que Dom João fuja para Portugal, de Portugal para o Brasil, e ao mesmo tempo ele retira o rei da Espanha, e isso faz com que as colônias consigam a sua tão sonhada independência, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente vai ver lá que a Rússia não vai conseguir se manter no bloqueio continental. É um país muito grande, a França não estava conseguindo suprir as necessidades econômicas da Rússia. A Rússia resolve sair do bloqueio continental e Napoleão Bonaparte, ele vai fazer o quê? Ele vai atacar a Rússia. Ele queria ter uma vitória histórica, uma vitória humilhante, para colocar medo em todo mundo que um dia tentasse romper com o bloqueio continental. O que ele vai ter? Uma derrota humilhante, principalmente por causa do inverno russo e por causa da tática russa da terra queimada. Então, no final, Napoleão Bonaparte acaba perdendo essa batalha ali. Tem vários livros sobre essa derrota de Napoleão Bonaparte. Tem a história no livro Os Botões de Napoleão, que é bem interessante também, que fala um pouco sobre isso. E nós vamos ver que Napoleão Bonaparte acaba perdendo essa batalha, humilhado, derrotado, enfraquecido, ele volta para a França. Logo em seguida, nós vamos ver a derrota dele. Uma coalição, né, de países vão se unir para derrotar Napoleão Bonaparte, forçando que ele abdique ao trono francês e ele vai ser preso na ilha de Elba. É prisão naquelas, né? Já que a ilha vai ter lá um castelo, onde ele vai receber uma mesada bem gorda, por sinal, e ele também vai poder morar com mais ou menos 1000 pessoas nessa ilha, tá certo? No poder da França é colocado os Bourbons novamente, agora com o rei Luís XVIII é colocado no poder. Bom, Luís XVIII vai tentar trazer de volta aquele antigo regime absolutista para o poder da França. É claro que não vai dar muito certo, é claro que ele vai enfrentar várias revoltas, e esse vai ser o problema. O rei Luís tenta colocar de volta a nobreza no poder, a nobreza vai querer as terras dela de volta, os privilégios de volta, eles vão querer tentar colocar o modelo absolutista igual era antes da Revolução Francesa. É claro que a população não vai engolir esse modelo absolutista, né? Então o que vai acontecer? Revoltas. Dentro da França vai rolar um monte de revolta contra o rei Luís, contra a nobreza. E Napoleão fica sabendo disso lá na prisão dele. Napoleão, lá na ilha dele, começa a ficar sabendo que o povo francês está revoltado e ele começa a planejar uma fuga. E ele vai fazer isso, ele vai fugir para a França.
No meio disso a gente vai ver lá o terror branco acontecendo na França. O terror branco é por quê? Porque a nobreza queria pegar as terras e seus privilégios de volta. E isso vai favorecer com que Napoleão Bonaparte consiga voltar ao poder. É o famoso governo de 100 dias, em 1815, a fase final do governo de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foge da ilha de Elba com mais ou menos 1000 pessoas. Ele entra na França e ele declara: eu vou chegar a Paris sem disparar um único tiro. E ele realmente consegue fazer isso, já que todas as tropas que eram mandadas para matar Napoleão acabavam entrando pro exército de Napoleão, já que ele era um personagem muito querido pro exército, então o exército adorava ele, então ninguém vai tentar matar Napoleão, e pelo contrário, eles ficam do lado de Napoleão. Napoleão Bonaparte consegue chegar a Paris, o rei Luís XVIII foge de Paris e ele vai sentar no trono dele. O governo de 100 dias acontece quando Napoleão Bonaparte senta em seu trono e resolve reorganizar o exército francês. Para quê? Para destruir seus antigos inimigos e pegar de volta as terras que era dele, que ele tinha conseguido conquistar. Qual é o problema? É feito mais uma coalizão, a famosa sétima coalizão, onde vai reunir os mesmos inimigos de antes: Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia. Todos eles vão se unir contra Napoleão Bonaparte, que vai ser derrotado na histórica Batalha de Waterloo pelo general Wellington. General Wellington vence Napoleão Bonaparte, que nesse momento acaba sendo preso numa ilha de Santa Helena, né, que fica ali perto da Inglaterra. Na ilha de Santa Helena ele não tem os mesmos privilégios que ele tinha antes e ele acaba morrendo no ano de 1821. Esse é o final de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte que morre de câncer no estômago. Isso explica o fato dele sempre estar com a mãozinha dentro das roupas dele, porque ele sofria de úlceras, que depois vai acabar evoluindo para um câncer de estômago. Ou existe uma outra explicação, que alguns historiadores também debatem, o fato de Napoleão Bonaparte ter sido envenenado. Mas isso nunca vai ser comprovado. O que acontece na Europa depois de Napoleão Bonaparte? O famoso Congresso de Viena de 1815, a reunião entre todos os países que conseguiram derrotar, lutar contra Napoleão Bonaparte, para ver o que a gente vai fazer com a Europa depois disso. Então vai ter lá a reunião lá dos austríacos, dos prussianos, dos russos, todo mundo reunido ali, inclusive o próprio rei Luís ali participando dessa reunião para ver o que vai ser feito com a Europa pós-Napoleão Bonaparte, tá? Destaque aí para Metternich, tá? O primeiro-ministro da Áustria, tá? Ele vai desenvolver algumas falas muito interessantes nesse congresso de Viena. E eles vão tentar discutir o que nós vamos fazer com os territórios que foram despojados de Napoleão Bonaparte. Aqueles territórios que Napoleão pegou para ele, juntou, mexeu, fez o escambau com esses territórios, e agora a gente tem que organizar a Europa de volta. Bom, a primeira coisa que vai ser colocada aqui pelos próprios Bourbons é o princípio da legitimidade. O princípio da legitimidade fala que os reis que estavam no trono antes de Napoleão Bonaparte devem voltar aos seus tronos. E nessa, a família de Bourbon volta para o trono da França, rei Luís XVIII volta a ser o rei da França, e todas as famílias que foram expulsas do trono por Napoleão Bonaparte voltam também aos seus tronos, tá certo? E no final vai ficar decidido então a nova reorganização da França, tá? Cada país que venceu Napoleão Bonaparte vai acabar pegando um pedacinho de terra para eles, tá certo? Depois a gente vai falar mais sobre isso lá para frente. Mas para nós aqui, importante, nessa época vai ser criada também a famosa Santa Aliança, a união da Áustria, da Rússia e da Prússia. São três países que são da religião cristã, por isso Santa Aliança, mas são de igrejas diferentes, tá? Alguns são protestantes, outros são católicos. Esses três países vão se unir para quê? Para falar sobre a restauração. Eles vão criar uma tropa especializada em restaurar os tronos aos antigos donos. E tirando que eles vão intervir, eles vão fazer a intervenção. Todos os países que estiverem enfrentando revoltas liberais parecidos com o que aconteceu na França, a Santa Aliança vai lá destruir esses caras e restaurar o trono. É isso que eles vão fazer. Então o que acontece? Se tem alguma colônia que quer se tornar independente, vai aparecer lá a Santa Aliança e vai lutar contra essas colônias para manter elas como colônias, tá certo?
Se tem algum país que está enfrentando uma revolução liberal baseada no no iluminismo, a Santa Aliança vai lá também e acaba com essa revolução. Essa era a ideia desses caras. Qual que é o problema? Isso vai acontecer, mas não vai gerar muito tempo. Em 1830, nós vamos ver ali que vai surgir um ideal de não intervenção, principalmente criado pelos Estados Unidos, a doutrina Monroe, que fala América para os americanos. Ou seja, europeus não se metam no processo de independência da América. Nessa época tá pipocando ali, ó, independência do Brasil, tá pipocando a independência das Américas espanholas ali, e os Estados Unidos com a doutrina Monroe vai falar assim: saia daqui, esse território é americano, esse território é para os americanos. Só que não se esqueçam que esse ideal da doutrina Monroe nasce para que os Estados Unidos tenha também seus benefícios econômicos, tá certo? Pessoal, no mais é isso, tá? Foi um prazer, como sempre é um prazer dar aula para vocês. Um abraço, um beijo e até a próxima.